Olá, tudo bem com vocês? Este é o programa Saber Direito, mais uma realização do TV Justiça. Eu sou Nelson Rosenwaldi, doutor e mestre pela PUC de São Paulo, procurador de Justiça no Ministério Público de Minas Gerais e professor de Direito Civil do curso Pretório. Estamos discutindo responsabilidade civil. Na última aula, nós conversamos a respeito da fixação do dano moral. Falamos sobre os critérios utilizados pela doutrina e jurisprudência brasileira para estabelecermos o valor de uma reparação de dano moral. Ou seja, nós utilizamos o critério puramente compensatório ou a este critério compensatório acrescentamos um critério punitivo. Foi o tema, então, da nossa discussão. Hoje temos um tema novo. Aliás, é o último tema da nossa série de encontros. Falaremos a respeito do nexo causal. Porque só conseguimos fechar a ideia do que é um dano indenizável se o nexo causal também existir. Começaremos então agora. Saibam que nosso e-mail é saberdireito@stf.gov.br. Obrigado. Nexo causal, senhores. Nexo causal, vocês estão preparados? É o elemento mais delicado da responsabilidade civil. Sem dúvida, o nexo causal é o elemento mais delicado da responsabilidade civil. O nexo causal é a relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o dano. Ou seja, o nexo causal é a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e a lesão. Para saber se houve ou não nexo causal, vocês sempre farão a seguinte pergunta: foi o comportamento do agente a causa adequada a produzir aquele dano? Ou seja, foi a conduta comissiva ou omissiva do agente a causa necessária, a causa determinante para produzir determinada lesão? Se a resposta for positiva, ou seja, se naquele caso concreto ficar provado que o comportamento do agente foi a causa necessária, foi a causa eficiente para a produção do dano, haverá nexo causal. E se houver nexo causal, surge a obrigação de indenizar. Esta é a ideia geral. Agora, o interessante é que muitas vezes, aquele que em tese é o causador do dano, não será obrigado a indenizar. Por que que aquela pessoa que em tese é a causadora do dano, por que que aquela pessoa que praticou uma conduta não será obrigada a indenizar? Porque surgem as chamadas excludentes do nexo causal. Muitas vezes o nexo causal é excluído porque não foi a conduta do agente o evento determinante para produzir o dano. O evento determinante para produzir o dano foi um evento externo à conduta do agente. Foi um evento exterior à conduta do agente. Essas são as excludentes do nexo causal. E se uma das excludentes do nexo causal estiver claramente provada no processo, não há a obrigação de indenizar. Tanto não há o que se indenizar a título de dano patrimonial como de dano moral. Então, nós temos 3 excludentes do nexo causal. São 3 situações que o agente não será obrigado a indenizar. A primeira excludente do nexo causal é o caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou força maior. Muitos autores fazem distinção entre caso fortuito e força maior. Alguns autores dizem, o caso fortuito é o evento causado pelo homem, enquanto a força maior é o evento causado pela natureza. Hoje não. Hoje essas distinções praticamente foram evaporadas. Porque o próprio parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, quando se refere ao caso fortuito e à força maior, insere-os como sinônimos, como se fosse a mesma coisa. Qual seria o conceito que eu posso lhes dar a respeito de caso fortuito e força maior? Um conceito que vale para ambos. Caso fortuito ou força maior é um evento externo à conduta do agente
externo à conduta da gente, de natureza inevitável. De natureza inevitável. A maior característica de um fortuito ou de uma força maior é a sua inevitabilidade. Ele é um evento irresistível, que não pode ser impedido, tamanho é a sua força. Então percebam, o traço distintivo do caso fortuito e força maior não é a imprevisibilidade, é a inevitabilidade, é a irresistibilidade. Se esse evento é ou não previsível, isso é secundário. Isso é despiciendo, isso não se discute. Querem ver? Se os senhores moram na Califórnia e tem um terremoto de 9 graus na escala Richter na Califórnia que devasta tudo, eu pergunto, esse terremoto é previsível ou imprevisível? É previsível. É previsível, porque terremoto na Califórnia é algo altamente previsível. Mas pergunto, quando ele acontece e ele causa danos, ele continua mesmo sendo previsível um caso fortuito? Continua, por quê? Porque apesar de imprevisível, quando o terremoto vem, ele é tão forte que os seus efeitos são inevitáveis, que os seus danos são irresistíveis. Então, a ideia, o cerne do fortuito e da força maior está na inevitabilidade, no fato do evento ser irresistível. Agora, hoje, já como nós não estamos na Califórnia, e sim no Brasil, discutindo o que nossos tribunais querem ouvir, a grande distinção não é mais entre o caso fortuito e a força maior, é entre o fortuito interno e o fortuito externo. É essa discussão que avulta, a diferença entre o fortuito interno e o fortuito externo. E para que eu faça essa diferença, eu preciso utilizar vocês que estão aqui comigo como cobaia de um evento. Vamos supor, meus amigos, que eu convido todos vocês aqui para pegar um ônibus. Este ônibus vai partir de Porto Alegre e vai até Rondônia. E por que esse percurso? Porque em Rondônia está acontecendo um concurso público para fiscal da natureza. E vocês são concursandos e vocês têm todo o ímpeto de sair de Porto Alegre e ir até Rondônia de ônibus. Então começa a nossa viagem. O que acontece nessa nossa viagem de Porto Alegre até Rondônia? Quando nós estamos mais ou menos na altura de São Paulo, o freio do ônibus não funciona de jeito nenhum. E o ônibus cai de um desfiladeiro e todos vocês morrem, certo? Essa é a primeira situação, bate 3 vezes aqui. Mentirinha, não aconteceu nada, o ônibus continua. O ônibus já está na altura de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Quando, o que acontece? De repente, no Mato Grosso do Sul, começa uma chuva de granizo. Chuva de granizo enorme. O motorista perde o controle do ônibus. O ônibus bate numa rocha e todo mundo morre. Mentirinha, bate 3 vezes, não aconteceu nada. O ônibus continua sua viagem. E aí o ônibus já está entrando no estado do Maranhão. Já está lá em Imperatriz, no Maranhão. Quando, o que acontece? De repente, o motorista tinha almoçado muito, era depois do almoço, ele está dirigindo, ele começa a babar, tem um infarto súbito, cai, perde o controle do ônibus, o ônibus bate em outro ônibus e todo mundo morre. Mentirinha, não aconteceu nada. O ônibus já está chegando em Rondônia, já está chegando ao seu destino, vocês estão dormindo, está de noite, quando assaltantes fortemente armados entram no ônibus e pedem o dinheiro de vocês. Vocês não têm 1 centavo, eles fuzilam vocês e matam vocês e terminou a história. A pergunta é, Nelson, fui eu que aluguei esse ônibus para que vocês fossem. A minha pergunta é a minha empresa será responsabilizada civilmente pelos danos patrimoniais e pelos danos morais? Em quais desses 4 casos a minha empresa se responsabiliza? Ela se responsabiliza, senhores, no caso do freio? Sim. Ela se responsabiliza no caso do infarto? Sim. Sim. Ela se responsabiliza no caso do granizo? Não. Ela se responsabiliza no